Superman também teve pais com uns nomes muito parecidos, praticamente com as letras iniciais iguais a de Maria e José, que foram Marta e Jonathan. Então vejam a semelhança aí, Maria e José, Marta e Jonathan. Jesus é dito como o homem mais puro e bondoso que já existiu. Superman é dito como o ser mais puro e bondoso que existe. Vocês podem ver que todos os atos do Superman são sempre realizados com extrema bondade. Em hebraico, El significa Deus. Kal-El é o nome do super-homem. Kal-El. El em hebraico significa Deus. Outra coisa é que na Bíblia, Cristo é mencionado como sendo o anjo da aliança. E todos os anjos têm terminação em El. Miguel, Gabriel, Rafael e Kal-El. Ou seja, referindo Kal-El como sendo um anjo, ou o anjo da aliança. O primeiro filme, em 1978, Jor-El, que era como se o pai do Superman, que o havia mandado à Terra, disse ao seu filho ainda bebê: tudo o que sou, tudo o que sei, eu transmito a você, meu filho. E o filho se torna o pai e o pai se torna o filho. Frase que mostra uma unipersonalidade entre pai e filho, bem semelhante ao que vemos em João, na Bíblia. Eu e o Pai somos um, disse Jesus Cristo. Jesus é constantemente retratado com cabelos compridos. Em algumas histórias dos anos 90, Superman começou a ter em alguns episódios dos quadrinhos um cabelo maior do que o convencional. Nem mesmo nos filmes ainda retrataram Superman com cabelo comprido. Em muitos escritos antigos que Cristo tinha o cabelo até os ombros. Isso é claramente descrito em muitos ícones do passado que retratavam a aparência de Cristo, mostravam claramente que ele tinha um cabelo longo, mais longo, comprido. E Superman, na década de 90, começou a aparecer com os cabelos compridos. Os cartunistas sempre, o sistema sempre condicionou a colocar o Superman da forma mais parecida possível com Jesus Cristo. Existem muitos outros gibis que retrataram o Superman com o cabelo mais comprido. E até mesmo num making-off da Liga da Justiça, colocaram o Superman com o ator Henry Cavill, que era o ator principal que fazia o personagem Superman, e ele estava com o cabelo bem comprido. A questão é que colocaram o Superman com cabelos compridos, como haviam feito nos episódios dos quadrinhos de 1990. Outra coisa é que Jesus Cristo, ele escolheu os seus apóstolos. Ele escolheu os seus apóstolos e os apóstolos se tornaram poderosos como super-heróis porque Cristo conferiu poder e autoridade a eles em seu nome. Com o Superman não foi diferente. O Superman, atualmente, em todos os quadrinhos e nos filmes, ele é o líder da Liga da Justiça, que são basicamente, podemos dizer, os apóstolos que ele escolheu. Então o Superman comanda lá o Batman, o Cyborg, o Flash, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, que são comandados por Superman. Onde os outros super-heróis, menos poderosos, claro, são controlados e liderados por Superman, que é como se fosse Cristo e os seus apóstolos, a chamada Liga da Justiça. Há também um episódio do Superman, vejam com bastante atenção, em que Superman também ressuscita uma pessoa no filme. Lois Lane havia morrido e Superman então resolve ressuscitar a Lois Lane. Ele ressuscita a Lois Lane nesse episódio na década de 80, quando foi lançado este filme. Colocaram um episódio em que Superman ressuscitava Lois Lane. Claro que não anda. Da mesma forma que Cristo ressuscitou Lázaro e ressuscitou muitas outras pessoas, como descrito na Bíblia. Jesus Cristo se sacrificou para pagar pelos nossos pecados e salvar a terra. Começou sua peregrinação por volta dos 30 anos e pregou durante 3 anos e foi para o Pai aos seus 33 anos.
No filme mais recente do Superman, Man of Steel, Superman disse claramente a Lois Lane durante uma entrevista que ele tinha 33 anos. Então percebam a semelhança que eles colocam em vários pontos, até mesmo na questão da idade, igual, porque ele falou isso lá no filme. Outra coisa muito interessante é que quem criou o personagem Superman foram dois homens na década de 1930. Superman é um dos personagens super-heróis mais antigos do mundo e um dos mais famosos. Quem criou esses personagens foram duas pessoas que eram judeus, ou seja, eles não acreditavam em Cristo. Eles eram judeus, tiraram do que está na Bíblia, colocando os poderes que eram de Cristo num personagem que eles criaram. A questão é que esses homens, com o passar do tempo, eles morreram. Quem prosseguiu com o enredo, falando das histórias do Superman, foram o pessoal que trabalha na DC Comics. E eles fizeram questão em um episódio das revistas em quadrinhos, quando o Super-Homem havia morrido por um ser lá, por um monstro que veio à Terra e que numa luta o matou. E também no filme Batman vs Superman, ele também enfrenta este ser e ele morre. A questão é que depois que acontece a cena e que Superman morre, é muito interessante porque eles colocaram Lois Lane indo e abraçando o Superman, ficando com ele entre os braços. Eles basicamente copiaram esta cena de muitas fotos em que, depois que Cristo foi crucificado e expirou na cruz, morreu na cruz, a Nossa Senhora, a Mãe Maria, ela foi e pegou Cristo nos braços. E vejam aqui pela foto como realmente é retratado isso ao longo da história. Vocês veem que a Mãe Maria, Nossa Senhora, pega Cristo nos braços depois que ele havia morrido. Vejam que interessante como eles colocaram nos quadrinhos, como eles tentaram copiar isso da forma que ficasse a mais parecida possível. E isso já há bastante tempo, porque os criadores dos quadrinhos já haviam morrido. E depois disso, muito tempo depois, a DC Comics continuou a querer imitar isso progressivamente. Vejam como ficou parecido. Lois Lane pegando o Superman nos braços, dá para ver que ele morreu, e é muito parecido com as fotos retratadas ao longo da história, em que Nossa Senhora fica com Cristo nos braços. Isso foi colocado nos gibis e também foi colocado no filme, em que Lois Lane também abraça o Superman. Dá para ver claramente a grande semelhança que existe entre o que está nos quadrinhos e entre o que está estampado nas figuras registradas ao longo da história, em Nossa Senhora pegando Cristo nos braços. Basicamente, eles retrataram da mesma forma, é igual. Outra coisa é que depois que Cristo morreu, ele ressuscitou. Isso está claro na Bíblia. Ele morreu numa sexta-feira e ressuscitou no terceiro dia, num domingo. E foi visto por muitas pessoas e pelos apóstolos. Superman também. Ele ressuscitou em 3 ocasiões. Eles não acabaram com a história do personagem. Eles mataram o personagem e depois criaram ele ressuscitando de diversas formas, voltando de muitas maneiras. E retrataram isso nos gibis. Outra representação que vocês podem ver é que Superman imita a cena da crucificação. Vejam pela foto, que todo mundo já conhece, como Cristo foi crucificado. E veja a representação do que eles colocaram no filme Man of Steel. Propositalmente, colocando o Super-Homem em uma situação em que lhe representasse estar crucificado. Vejam, de braços abertos, quando ele sai lá de um local, indo para a terra, ele abre os braços, representando claramente esta crucificação. Agora, se vocês querem realmente ver uma cena que comprova tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, é a cena principal, que nem mesmo nos quadrinhos foi esboçada com tanta precisão em relação ao que eu venho falando aqui, porque nada aqui é conspiração, nada aqui é teoria e nem coincidências. É uma realidade não dita
da humanidade, em que muitos ignorantemente estão seguindo nas telas de cinemas, nos quadrinhos, e vão continuar a agir assim, porque são pessoas que se entregaram ao mundo, ao sistema, e não fazem a busca de nada, apenas acreditando naquilo que este mundo mostra para eles. Não sei por onde começar. Por onde você quiser. A nave que apareceu ontem... Sou eu quem estão procurando. Você sabe por que eles querem você? Não. Mas esse General Zod, mesmo que eu me renda, não há garantia de que ele vá manter a promessa, mas... se houver uma chance de que eu possa salvar a Terra me entregando, não é o certo a fazer? O que sua intuição lhe diz? Que Zod não é confiável. O problema é que... também não tenho certeza se o povo da Terra é. Às vezes é necessário dar um passo na fé primeiro. A confiança vem depois. Claramente vemos aqui que os roteiristas do filme quiseram mostrar realmente que o Superman foi criado com base nos poderes de Jesus Cristo. E que eles criaram este personagem para ser um falso Cristo e substituir em adoração ao Cristo verdadeiro. Porque hoje, no mundo inteiro, milhares são os fãs aficionados de Superman. Milhares são eles em todo o mundo, porque o Superman atingiu todo o planeta. O falso Cristo criado pelos dominadores e controladores deste mundo, que querem que as pessoas vivam cada vez mais uma mentira e não a verdade. Que as pessoas se dediquem a esta mentira e não a verdade, desviem eles do foco principal, para que assim não alcancem a sua salvação dentro deste exílio na Terra. Na verdade, quando os quadrinhos do Superman surgiram, o objetivo era de fato este. Não causaram uma repercussão naquela época, pois eles sabiam que não conseguiriam fazer isso naquele tempo. A questão é que sabiam que no futuro, Superman seria uma febre em todo o mundo e se tornaria um dos mais famosos super-heróis em quadrinhos da história. Esta fama a ser alcançada, eles mesmos sabiam que iria influenciar totalmente as pessoas e a humanidade com o tempo a acreditarem neste super-herói fictício que eles criaram e que uma grande maioria preferiria acreditar nele do que em Jesus Cristo. Por isso, desta forma, assiduamente, milhares em todo o mundo passaram a ler as histórias em quadrinhos do Superman do que propriamente a lerem a Bíblia. Tudo isso foi muito bem orquestrado e planejado pelos controladores deste mundo, para que no fim dos tempos, quando o fim estivesse próximo, em um futuro distante, isso acontecesse. A mente dos ignorantes, de pessoas sem valor, que são pessoas que não acreditam em Deus, podem facilmente ser influenciadas e controladas, podendo com isso serem manipuladas pelo mal, passando a receber inspirações malignas de todo tipo, a fim de praticarem os erros e o mal por toda parte que dominam o mundo. Já deixei bem claro aqui que os quadrinhos do Superman e de outros super-heróis foram planejados para um determinado fim maligno em um futuro próximo que já chegou. Quanto a isso, não há dúvidas. Claramente vemos na Bíblia que houve um momento que Cristo disse: pois vocês não reconheceram o tempo em que Deus veio para salvá-la, para salvar esta humanidade. Cristo é o Deus desta humanidade. Ele é o Deus deste mundo. Ele veio aqui para salvar o mundo, para resgatar o mundo, por todo aquele que acreditasse no amor perfeito que ele nos entregou e na verdade que ele trouxe do Pai, trazendo o verdadeiro sentido de tudo que está escrito na Bíblia pelos profetas a todos nós. De modo que nós, meditando neste conhecimento, ficaremos acesos e compreenderemos a verdade. E esta mesma verdade que ele veio aqui e nos ensinou e que está registrada, ela nos salvou e nos salvará.
vivendo por esta verdade. Então, vemos que Cristo, ele é o Deus deste mundo. Ele será um excluído. Uma aberração. Vão matá-lo. Como? Será um deus para eles. Por isso disseram, não terão como matá-lo. Como? Como irão fazer isso? Será um Deus para eles. Porque Cristo é o Deus desta humanidade, o verdadeiro Deus deste mundo. Atualmente o mundo está sendo governado por um Deus falso, por um Deus estranho, por um Deus com letra minúscula. Mas quando ele voltar, e isso acontecerá, então ele tomará conta de sua propriedade, porque este mundo é dele. Ele é o Deus deste mundo, ele resgatou este mundo. E todo aquele que acredita nele fará parte da nova humanidade que será construída e já está determinada para acontecer, como está descrito em muitos escritos antigos, escrito na Bíblia, que acontecerá. Um dos pontos interessantes do filme e que é mostrado no filme Man of Steel, o Homem de Aço, um dos pontos realmente interessantes é que Jor-El, o pai do Superman, que havia enviado ele ainda menino para a Terra, ele diz uma frase muito importante. Falando para o super-homem, você dará a eles um ideal para seguir. Você dará a eles esperança. Em um outro momento do filme, Jor-El diz, e eu tive a esperança em minhas mãos. E quando o Superman está falando com Lois Lane na entrevista, Lois Lane diz a ele, o que significa esse S no seu peito? Aí o Superman diz, mas isso não é um S. No meu mundo, isso significa esperança. Vocês notaram que no filme representa-se, falando-se do Superman a todo momento, que ele é uma esperança para o povo da Terra. O Superman representava no filme como se ele fosse um salvador da humanidade. Como se ele trouxesse aqui esperança para os humanos da Terra. Agora vamos voltar para a situação real, que é na Bíblia. Na Bíblia, uma passagem que fala sobre Jesus Cristo diz, e todos os povos colocarão nele a sua esperança. Ou seja, a esperança que era depositada em Superman no filme, na verdade, é a esperança que Cristo trouxe para esta humanidade a partir do momento que instaurou a redenção na Terra, de modo que todo aquele que acredita nele tem um resgate perfeito e sai da situação escrava do mundo, passando a viver para a realidade, para o reino de Deus, para a luz que nos criou. Essa esperança colocada e dita no Superman no filme, na verdade é a esperança que Cristo representa, porque o Superman e os poderes que estão nele só existem por causa dos reais poderes de Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra e quando, claro, partiu para o Pai, esses poderes permanecem para sempre, porque ele foi o ser real, poderoso, vivendo aqui na Terra em forma humana. Essa que é a realidade sobre Jesus Cristo, muito pouco falada na Bíblia em relação aos seus poderes e também, propriamente, claro, pela religião em todo o mundo que mascara isso e não fala isso de forma alguma, porque as religiões, de certa forma, servem para um sistema de controle da população, de modo a não os deixarem despertar, porque o despertar de um ser humano para a luz acontece de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Cristo é a esperança e todos os povos colocarão nele a sua esperança. Está descrito na Bíblia. E o Superman diz, falando sobre o símbolo que estava em seu peito. No meu mundo, este símbolo significa esperança. Jor-El diz, você dará a eles um ideal para seguir. E você dará a eles esperança. E Jor-El depois diz em outra parte no filme, estive com a esperança em minhas mãos, quando segurava o menino, que era o menino Jesus, no filme Superman, antes de enviar ele à Terra. Percebam essas semelhanças importantíssimas que eles colocam no filme, só que ninguém percebe isso.
As pessoas estão programadas a acreditarem naquilo que o Superman representa para eles, um super-herói, que na verdade é um falso Cristo, porque os poderes de Cristo reais estão na pessoa do personagem Superman, só que as pessoas não conseguem decodificar isso e entender o que realmente representa este super-herói. Então o que acontece? O sistema consegue fazer com que todas as pessoas adorem a esse super-herói fictício, seguindo, sendo fãs desse herói, adorando este herói, direta ou indiretamente. As pessoas conseguem assistir muitos filmes, ler muitas revistas em quadrinhos, eles seguem a este herói, a este falso herói, e, por outro lado, não conseguem identificar que os poderes de Cristo é que são e trazem o verdadeiro herói para o mundo, que é ele. As pessoas não seguem a Cristo. As pessoas e grandes multidões acabam seguindo ao Superman, ao super-herói criado, fazendo com que as pessoas criem esse abismo, seguindo a este falso herói, a este falso super-herói criado pelo sistema, e esconder a figura de Cristo. Agora vocês podem perceber realmente por que este herói surgiu e por que criaram este super-herói em 1930. O Superman é o super-herói praticamente mais famoso do mundo, e a partir do Superman é que os outros super-heróis começaram a ser criados, não somente da DC Comics, como super-heróis da Marvel, que aí já no caso há muita coisa envolvida em se tratando de falar de Jesus Cristo, porque muitos dos super-heróis também, os poderes foram retirados, foram colocados em certos super-heróis, colocando em gibis, e as pessoas não conseguem perceber isso. Eles criaram verdadeiros falsos cristos. Cristo disse: no final dos tempos aparecerão muitos falsos profetas. Mas Cristo também disse: no final dos tempos aparecerão muitos falsos cristos. E que falsos cristos são esses? Muitos deles, os super-heróis, ao qual as pessoas se debruçam em uma verdadeira idolatria e adoração por estes heróis. E mal sabem que os poderes de Cristo estão incutidos neles, e eles não conseguem identificar, eles não conseguem enxergar isso. E acabam seguindo por ignorância a estes falsos heróis e abandonam a Bíblia, abandonam o que Cristo nos ensinou, abandonam o evangelho que ele nos trouxe, abandonam o amor que ele pregou para que cumpramos uns para com os outros, com os nossos semelhantes. Eles abandonam a Cristo por amor a estes falsos heróis, seguindo-os como ídolos, seguindo-os como se fossem deuses, como os seguem como falsos cristos, e não conseguem perceber esta realidade. Não conseguem perceber isso. De agora em diante, a sua realidade, se você realmente despertar o seu ser interno, você verificará por você mesmo, e o que está por dentro lhe revelará que isto é uma verdade. E você irá cada vez mais por si próprio decodificar a tudo isso e entender o que tudo neste mundo e as tramas que este mundo trama contra você, você perceberá, se defenderá muito mais, e nada disso o pegará mais desprevenido. Você, na verdade, nunca mais será o mesmo. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração para a luz que preenche toda a criação, todo o universo, e que está em toda parte. Não pode ser vista, mas ela é vista dentro de você, se você permitir. Aqui estou decodificando o que representa este super-herói, o Superman. Uma farsa criada pela humanidade, que agora não é mais farsa para ninguém, porque aqui eu estou mostrando o que realmente significa e como os controladores deste mundo criaram este super-herói base, porque a partir dele muitos outros foram criados em todo o mundo a fim de prosperar o engano, de proporcionar falsos cristos a fim de serem seguidos por verdadeiras multidões.
E é isto que estamos vendo no mundo. Verdadeiras multidões seguindo a estes falsos heróis. E o Superman foi apenas o começo deles. Uma outra parte muito interessante do filme também, Man of Steel, foi que Martha e Jonathan, os pais de Superman aqui na Terra, eles procuravam a todo momento esconder o menino. Eles não queriam que as pessoas vissem o que o menino fazia, porque ele fazia tantas coisas maravilhosas que as pessoas poderiam pensar coisas que poderiam prejudicá-lo. Ele tinha que ficar em segredo. E eles faziam isso a todo momento no filme. Agora, olhando para a Bíblia, o que mais Nossa Senhora e José fizeram foi tentar, a todo momento, esconder Jesus Cristo em sua infância. Exatamente como demonstraram no filme Man of Steel. Jesus Cristo nos manuscritos antigos fazia coisas simplesmente fantásticas, sobre-humanas e que eram impossíveis de serem explicadas pelo homem. Ele ressuscitava amigos que morriam, fazia aparecer animais, passarinhos a partir do barro, curava as pessoas e ensinava a todos, não importando quão sábia essa pessoa fosse ou pudesse parecer. Ele realizava tudo isso ainda menino. Ele detinha um conhecimento sobre o mundo e sobre o universo além de nossa compreensão. Nossa Senhora e José, sabendo disso, por sua vez ficavam juntos a todo momento tentando esconder o menino e as coisas que Cristo fazia, pois não havia quem não ficasse assustado quando via o menino fazer essas coisas. E quando alguém via, dizia que o menino era um dos filhos dos deuses, ou que ele era bruxo, pois não conseguiam jamais entender o que ele fazia e como ele fazia aquelas coisas aparentemente impossíveis de serem explicadas. Era uma preocupação para José e Maria conseguir parar o poder do menino. Simplesmente eles não conseguiam. Seus milagres e o que ele fazia ia acontecendo naturalmente, porque tudo o que ele dizia simplesmente acontecia. Foi o que tentaram retratar no filme. Jonathan e Martha ficavam o tempo todo escondendo o que o menino fazia para que as pessoas não vissem e não se assustassem. Eu perguntei se sabe quem chegou primeiro ao Kansas. Tudo bem, Clark? Vocês perceberam que quando o menino está na sala de aula, ele começa a ouvir tudo sem parar e ele não conseguia controlar. E começa a ver tudo como se fosse um raio-x, mostrando que o Superman tinha super audição e supervisão. No entanto, quem tinha estes poderes aqui na Terra sempre foi Jesus Cristo. Na Bíblia, quando os apóstolos estavam andando com Cristo, eles estavam à distância discutindo qual deles era o mais importante. Então Jesus Cristo, que estava à distância, ele perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Ele perguntou para que eles respondessem por eles mesmos, mas eles não responderam nada. Então Cristo disse que se eles quisessem ser importantes, deviam servir os outros, porque o mais importante entre eles seria aquele que serviria. Ele revelou que eles estavam conversando no caminho, mesmo sem eles terem dito nada a respeito, porque Cristo ouvia tudo à distância e sabia o que todos pensavam. Assim como o Superman no filme também sabia o que eles pensavam. Quanto à visão, a supervisão do Superman, na Bíblia diz que ninguém precisava contar nada a Cristo sobre qualquer pessoa, porque ele conhecia cada indivíduo por dentro. A tal visão do raio-x do Superman, Cristo conseguia ver por dentro das pessoas. Ele conhecia o coração das pessoas, seja ela quem fosse. E foi o que o filme mostrou. Um menino vendo o coração de uma professora como em um raio-x, como a visão de Jesus Cristo, que via as pessoas por dentro. Ele conhecia o coração das pessoas que está por dentro. Quanto à visão de raio-x também, há uma passagem em escritos sagrados muito antigos
que olhar para ele fixamente já era simplesmente insuportável, porque ele magnetizava a todos com o seu olhar. Por isso colocaram a visão de raio-x, a visão de raio laser no Superman, porque a visão de Cristo, a Bíblia diz, e os escritos sagrados dizem, que era simplesmente insuportável olhá-lo fixamente. Os poderes do Superman, que estão neste falso herói, são os poderes de Cristo. Não fizeram isso despreocupadamente. Fizeram isso intencionalmente. Criaram um super-herói em 1930 para que tivesse um efeito assustador em nossos tempos. E realmente isso aconteceu. O Superman puxou todos os outros heróis que existiram depois. E esses super-heróis viraram uma febre na humanidade. Verdadeiros falsos cristos, aonde tiraram os poderes de Cristo e colocaram nestes heróis. As pessoas não conseguem perceber isso, mas esta é a realidade. Por isso a estou dizendo aqui. Por exemplo, o raio laser que saía dos olhos do Superman, que magnetizava e afetava em direção ao que ele mesmo queria olhar, não havia como se defender destes raios sem sentir sua poderosa atração e seus efeitos. Na Bíblia, Jesus, quando viu Levi, que mais adiante ele mudou o nome dele para Mateus, ele disse a ele quando ele ainda estava cobrando os impostos. Jesus apenas o olhou fixamente e disse: venha comigo. E ele simplesmente foi, apenas com o poder de seu olhar. Exatamente como a visão raio laser do Superman, como a audição do Superman. Superman ouvia tudo, Cristo ouvia tudo, via tudo. Ninguém, absolutamente ninguém, escondia e conseguia esconder nada dele. O Superman sopra e sai um vento forte. Jesus Cristo soprou sobre os seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo. O Superman tinha uma capa vermelha da cor de vinho. Um dos maiores segredos deste super-herói. A capa do Superman. Cristo é retratado em muitas ilustrações e no passado tendo uma capa vermelha, uma túnica branca e uma capa vermelha o envolvendo de cor vinho, exatamente como a capa do Superman. Quando Cristo foi crucificado, está descrito na Bíblia que os soldados deitaram a sorte sobre as suas vestes. Logicamente, deitaram a sorte também sobre o seu manto vermelho, que, em muitas tradições antigas, este manto até tinha poderes sobrenaturais, de modo que aqueles que encostassem no manto eram curados de qualquer tipo de doença e tinham as suas vidas transformadas. O manto vermelho que cobria Cristo era a capa do Superman. Exatamente a capa deste herói. É descrito também que o Superman tinha muita força. Cristo, quando as pessoas tocavam nele, está descrito na Bíblia que dele saía poder, uma força que curava todas as pessoas. E ele mesmo disse: alguém me tocou. E os apóstolos disseram: mestre, tem muitas pessoas em volta e o estão apertando. Ele disse: não, eu senti que de mim saiu uma força. Eu senti de mim que saiu um poder. Então, a força do Superman era a força contida em Cristo, o verdadeiro super-herói. Então percebam as semelhanças e vejam que nada foi criado levianamente. Tudo foi feito estrategicamente para que os poderes de Cristo estivessem neste falso Cristo, neste super-herói nos tempos futuros. Agora, uma das principais características do Superman, e que todo mundo mais gosta de ver, é ele voar. Agora, Cristo voou quando ressuscitou. Ele subiu para o céu voando diante de seus discípulos. Isso é claramente mostrado na Bíblia. Outra passagem também muito importante é que ele, quando menino, ele saltou de uma montanha para outra. Ele simplesmente saltou voando de uma montanha para outra. Este monte ele é conhecido até hoje em Israel como o Monte do Salto do Senhor. Coisa que na época
os seus amiguinhos que estavam brincando com ele tentaram fazer o mesmo e, achando que poderiam, acabaram caindo da montanha e morreram. E então Cristo, vendo isso acontecer, ele ressuscitou todos esses meninos depois. Este local é muito conhecido em Israel até hoje, como eu disse, e está a prova lá realmente de que isso aconteceu, e está escrito em muitos manuscritos sagrados antigos que Cristo podia voar. Quando ele ressuscitou, ele voou, e quando ele saltou quando menino, ele voava. Esta era uma habilidade e dos poderes de Cristo insondáveis. Ele podia voar, e uma das coisas que o Superman faz é poder voar. O nome Zod significa Zion e God, ou seja, Deus de Zion ou Deus de Sião. Em blasfêmias terríveis, ele vai se insurgir até mesmo contra o Deus dos deuses, como está aí descrito na Bíblia. E ele vai querer ser Deus naquele local. Um Deus com letra minúscula, também como está descrito na Bíblia.